Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então na nossa revisão sobre Era Vargas, né? E vamos começar com a Revolução de 30. Eu vou postar alguns vídeos, provavelmente eu vou dividir para não ficar muito longo. Então, esse primeiro vídeo, o início da nossa revisão, é com a Revolução de 30. Retomando então todo o histórico, né, o contexto histórico, como que se dá essa revolução, o que estava acontecendo? A gente vinha de uma república oligárquica, né, das grandes oligarquias, havia uma necessidade de mudanças, eu coloquei aí para vocês no slide, né, Brasil necessita de mudanças, então a gente tem as camadas médio urbanas, descontentes, o proletariado, as mobilizações camponesas, os tenentes, os intelectuais brasileiros. Então, esses itens que eu coloquei aí para vocês são as pessoas que estavam vendo a necessidade de mudança, esses pequenos grupos que estavam vendo uma necessidade de mudança. Em meio a tudo isso, a essa crítica à política da época vigente, que era a política café com leite, também a crítica por Brasil ainda ser muito rural, ser ruralizado, por mais que se tornou república em 1889, continuava ruralizado, não existia grandes indústrias, continuava importando muita coisa do exterior, não produzia-se aqui. Então nós temos, em meio a tudo isso, a crise de 1929, que foi a crise capitalista. Lembrando que, como já falamos em outras interações, o que foi essa crise? Foi uma crise na Bolsa de Valores e o nosso maior produto aqui era o café e o nosso maior comprador era Estados Unidos. Ou seja, se eu estou em crise, se eu entro numa crise, eu vou cortar gastos. E o café não era um produto de primeira necessidade. A primeira coisa que Estados Unidos faz é cortar a compra desse café. Ou seja, acontece uma crise aqui também. Essa crise de 29, que acontece lá nos Estados Unidos, acaba que respinga aqui no Brasil, com o café. E aí nós temos a crise do café. Coloquei aí para vocês. São Paulo impõe o presidente paulista na eleição de 1930 com o argumento de salvar o Brasil da crise e rompe a política café com leite. Lembrando que Washington Luiz era presidente na época e era ano de eleição, 1930 era ano de eleição, teria que ter uma nova eleição, mas como a gente sabe como que funcionava essa eleição, que era aquele revezamento entre São Paulo e Minas, Partido Republicano Mineiro e Partido Republicano Paulista, a gente sabia qual seria o resultado, né? Se agora tá um paulista, obviamente, o próximo vai ser o indicado por Minas Gerais. Mas o que acontece? Com essa crise do café, o presidente do Partido Republicano Paulista fala não, que tem que continuar um paulista no poder, porque senão não vai conseguir controlar essa crise, blá, 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 blá. Então, eles indicam Júlio Prestes à presidência. Minas Gerais tinha consciência que não ia conseguir enfrentar São Paulo sozinha. Então, o que ela faz? Ela procura ajuda, né? Procura coligações, procura outros estados que também estão descontentes com São Paulo, que não são poucos. Então, os maiores, Rio Grande do Sul e Paraíba. Então, fica Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e outros estados, né, que têm um apoio de menor influência, porém tem um apoio também. Então, aí está formada a Aliança Liberal. Aí eu coloquei para vocês Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e as oligarquias dissidentes do Sudeste se unem ao Rio Grande do Sul. Faltou um S ali, perdão.
e indicam Getúlio Vargas para concorrer à presidência contra o paulista Júlio Prestes. Então, está formada a aliança, esses 3 estados, mais as oligarquias, né, que estavam descontentes com São Paulo, indicam Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul para concorrer com Júlio Prestes. Lembrando que era a indicação de Minas, né? Então, era Minas Gerais, que seria representada por Antônio Carlos de Andrada, abre mão dessa indicação e dá a vaga para Getúlio Vargas, né? Diz, não, então você pode ser o cabeça, você pode ser o representante, contando, né, que me ajude. Então, era para ser um representante de Minas, porém veio Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul. Aí temos as eleições. Coloquei aí para você São Paulo sendo representado por Júlio Prestes e a Aliança Liberal, representada por Getúlio Vargas. Quem que vocês acham que ganha essa eleição? Devido à velha política, né? O coronelismo, os currais eleitorais, a corrupção, toda aquela coisa, Júlio Prestes vence. Porém, obviamente, né, que a Aliança Liberal não vai ficar quieta, vai contestar, vai dizer, ó, coloquei no slide para vocês. Júlio Prestes vence a eleição, mas a Aliança Liberal contesta o resultado usando como argumento a corrupção, os currais eleitorais e o voto a cabresto, práticas comuns na política na Primeira República. Ou seja, Minas Gerais, né, esses estados que estão contestando, eles viviam dessa política também, a política café com leite. Só que, obviamente, eles vão usar contra São Paulo nesse momento. Gostaria de salientar também que Getúlio Vargas estava representando não só Rio Grande do Sul, mas sim essas oligarquias do Sul, não necessariamente só do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, tinha pessoas descontentes no Paraná, Santa Catarina, e ele estava representando essas pessoas. Assim como Paraíba, né, na figura de João Pessoa, estava sendo representado ali a parte, boa parte do Nordeste e do Norte. E nós temos Minas Gerais, né, representando a região Sudeste. Então, gostaria de salientar isso para vocês. Porém, então, Júlio Prestes vence a eleição, né, em cima de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não vai ficar quieto. E o que acontece? Qual é o estopim para essa revolução? Coloquei aí para vocês. A morte de João Pessoa, coincidentemente após o mesmo negar serviços de Júlio Prestes, se torna o estopim da crise política entre São Paulo e a Aliança Liberal. João Pessoa havia sido convidado por Júlio Prestes para ser vice e João Pessoa responde nego. Isso eu já comentei com vocês também, tanto que está essa palavra na bandeira do estado da Paraíba. Ele nega, então, só que João Pessoa foi assassinado por outros motivos, né? Acreditamos que por outros motivos, obviamente não teve muito a ver com esse fato dele negar ser vice-presidente, porém a Aliança Liberal, né, faz uso dessa informação e é o estopim para a Revolução. Então, a Revolução está formada. Em 3 de outubro de 1930, parte o trem da Revolução para o Rio de Janeiro. Então, com o apoio de todas as oligarquias dissidentes, tenentes, todo mundo vai se mobilizar e impede a posse de Júlio Prestes. E também tira, né, o Washington Luiz da presidência, porque era o presidente até então, e coloca Getúlio Vargas no poder. Tudo isso, o estopim foi a morte de João Pessoa. Próximo slide aqui, eu coloquei para vocês, ocorre o impedimento da posse de Júlio Prestes, a retirada de Washington Luiz do poder e Getúlio Vargas assume a presidência. Então está aí para vocês a Revolução de 30, certo? Frase de Antônio Carlos de Andrada: façamos a revolução antes que o povo a faça.